Bom, vamos dar início já. Qualquer coisa o pessoal vai entrando aos poucos. Bom, boa noite a todos, para quem ainda não veio. Eu vou começar fazendo uma oração e depois eu passo a palavra para o pastor. Pai, obrigado por esse dia, Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Pai, mesmo em meio à pandemia, Pai, sinto nos guardada, Pai, estamos seguros e debaixo da Tua proteção, Pai. O Senhor venha a cuidar daqueles que estão doentes, Pai, aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, Pai, que o Senhor possa confortá-los, Pai, e fortalecê-los. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento, Pai, que possa ser um momento de aprendizado da Tua palavra. Amém. Abençoe, Pai, abra nossas mentes, Pai, para que a palavra que seja dita aqui, Pai, venha de encontro aos nossos corações, Pai, que nós possamos aplicar ela em nossas vidas. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra está com o pastor. Obrigado, Igor. Olá para vocês. Como vocês podem ver ali do lado, meu nome é Sandra Piacente. Não, na verdade, é brincadeira. Esse computador é da minha esposa, por isso que está escrito aí Sandra, tá? Mas meu nome é José Carlos Piacente, eu sou pastor e eu tenho a grande alegria de, nessa noite, falar com vocês de um tema muito importante que o Arthur me pediu para falar e que ele escolheu muito bem, que é sobre a importância da adoração. Não é isso, Arthur? Bom, ele está me ouvindo aí, certamente vai confirmar. Não é isso, Arthur? Qual a importância da adoração? Nós temos muitos textos nas Escrituras que nos falam sobre o valor de você e eu, nós como igreja, adorarmos ao Senhor nosso Deus. Não é uma opção, o cristão não tem a opção de adorar, ele deve, é obrigação dele adorar a Deus. Então, as Escrituras falam o tempo todo da vida de adoração. Se você considerar o Antigo Testamento, existem livros específicos para explicar todo o processo de adoração. Tá? Então, a adoração faz parte da essência do que nós somos como filhos de Deus. Não é por acaso que Jesus diz que o Pai procura, se conhece, verdadeiros adoradores. Mas alguns textos da Escritura, deixando isso bem claro, eles mostram como é que a adoração foi em determinado momento desprezada e como as Escrituras nos ensinam, a partir desse desprezo, dessa maneira equivocada como as pessoas estavam adorando, como é que nós devemos adorar. Mas não é apenas uma instrução que se limita a um tempo da história. O texto que nós vamos ler de Isaías é o projeto ideal de adoração, é a adoração eterna, é o princípio eterno de adoração. Por isso que eu escolhi esse texto, porque ele nos fala não apenas de um momento da igreja, ainda que isso seja bom e agradável. É interessante você ler o livro de Levítico e saber como acontecia toda a adoração. É importante você ler a história de Salomão e saber também como, naquele templo tão belamente construído, as pessoas adoraram. Mas aqui em Isaías capítulo 2, esse é o nosso texto, se você puder abrir a palavra do Senhor, é muito importante que você leia comigo, tá? Eu vou usar essa tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O texto de Isaías, capítulo 2, ele tem uma aplicação para o tempo de Isaías, só que ele tem uma amplitude. Ele nos mostra, ele abre as cortinas, ele descortina uma adoração que vai além do tempo que nós passamos como peregrinos neste mundo, e aponta para o ápice da adoração, o momento em que Deus reunirá todos os povos para que eles façam então essa adoração que lhe é devida de forma plena, intensa e eterna. Então, Isaías 2 é o nosso texto. Abra sua Bíblia no texto de Isaías capítulo 2, e você tem aqui algo que Isaías
teve a oportunidade de conhecer por uma visão. Depois de Moisés, os profetas sempre receberam a palavra de Deus por sonhos e visões. Algumas dessas visões eram com respeito ao tempo eterno. O livro de Isaías, de maneira muito peculiar, aponta para o tempo eterno mais do que outros livros do Antigo Testamento, tá? É talvez o livro mais profético do Antigo Testamento. Os especialistas dizem que nós temos mais de 60%, 65% do livro são de profecias ou vaticínios, previsões do futuro. Deus revelando a Isaías coisas referentes ao futuro. E aqui então o texto começa dizendo assim, ó, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Agora olha que interessante, você já ouviu essa expressão no Novo Testamento. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, esse texto dado a Isaías, ele fala de um tempo onde coisas diferentes vão acontecer, e essas coisas diferentes que vão acontecer farão com que o povo adore a Deus de maneira singular. E por que nós sabemos que esse texto, de maneira especial, está falando de adoração? Vire sua página e leia comigo algumas partes do livro de Isaías no seu capítulo 1. O livro de Isaías conta uma história onde o povo de Deus, apesar de ter recebido muitas dádivas, contar com certa estabilidade, um reino estava estabelecido, os seus reis estavam reinando, a nação até havia estabelecido alianças com povos vizinhos, tinha feito tratados de comércio. Você já ouviu isso daí, né? Bom, isso daí não é de hoje que as nações fazem isso, entram em acordo. O tempo que Isaías viveu era um tempo de uma certa prosperidade na nação de Israel. Outros profetas que viveram nessa mesma época narram um pouco disso. Era uma nação que tinha uma condição bastante favorável e que estava desfrutando, então, de uma certa ascensão até econômica. Mas isso não é garantia de que a bênção de Deus estava com essas pessoas. Não estava. Porque era um povo que havia se desviado de Deus. E eles fizeram uma das coisas que no Antigo Testamento é comumente encontrada, chamada de idolatria. Ao fazerem alianças com outros povos, ao aceitarem o que os outros povos queriam como regras de comércio, regras de bom tratamento, regras de acordos, não só comerciais, mas até de paz, eles também começaram a adorar os deuses dessas nações. O livro de Isaías é um livro que dá continuação a um outro profeta que você já deve ter ouvido falar, Oséias. Oséias e Isaías foram contemporâneos. Oséias mostrou com a sua própria vida, ou seja, colocou a sua vida à disposição de Deus para mostrar o quanto aquela nação havia se tornado uma nação mergulhada em idolatria, que Oséias experimentou como prostituição, não por ele, mas pela sua esposa.
Então, a nação, quando ela se apartou de Deus, quando ela voltou as suas costas, virou suas costas para Deus, ela então se perdeu também na adoração. E aí você tem isso nesse primeiro capítulo. Vou ler para você alguns versículos. Olha como Deus está irado com essa nação. Ouvi, ó céus, diz o verso 2 do capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Lembra? Eles estão vivendo um momento até que razoável, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Era um povo, então, manchado pelo pecado. O restante dos versículos vai explicando isso. É um povo que havia se deixado levar pelo pecado de tal maneira que, da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça, estava contaminado com o pecado. E quando você começa a se envolver com uma vida de pecado, evidentemente você abandona a adoração. Você vai conhecer, e infelizmente isso acontece. Você vai conhecer e você vai vivenciar situação assim. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, quando ela começa a mergulhar a sua vida no pecado, quando ela passa a desonrar a Deus, isso é o pecado. A andar pela sua própria lei, não pela lei de Deus. Quando ela acha que tem liberdade plena, que ela não depende de Deus. Então ela passa a estabelecer suas próprias regras, ela vai mergulhar num mundo de constante ofensa a Deus, de constante pecado. E aí ela vai abandonar a igreja. Por isso que a adoração, eu já começo a dizer aqui para vocês, ela é tão importante. Porque ela nos sustenta, nos protege, nos cerca desse mundo que quer nos levar por um caminho de morte. E esse caminho de morte é a morte perante Deus. Observe agora o que estava acontecendo com a idolatria, que tinha os seus efeitos sobre a adoração. Verso 10, você está com a sua Bíblia aberta aí? Então vai lá. Isaías, capítulo 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Olha só, hein? Mas não é Israel, não é Jerusalém. Mas o pecado deles era tão grande que era muito semelhante ao que era feito em Sodoma e Gomorra. Príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Aí olha só como é que Deus começa a falar. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Tá, vocês acham que vocês vão conseguir conquistar o meu favor praticando o mero ritual? E observe que interessante, né? Eles levavam uma multidão de sacrifícios. É como aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com Deus verdadeiro, íntimo, mas acha que pode conquistar o favor de Deus se pagar uma penitência. Então, de que me vale isso, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Mas Deus não tinha pedido esses sacrifícios? Tinha. Mas quando você se apresenta a Deus para fazer uma adoração meramente ritualista, sem o coração estar com Deus, apenas para que Deus veja aquilo como se nós pudéssemos convencer Deus pelos nossos atos, quando na verdade nós só podemos verdadeiramente nos entregar a Deus quando o nosso coração está contrito. Veja o verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, até o sábado. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Está aqui a chave para você entender o que estava acontecendo.
A adoração era desprezada, porque um dos elementos centrais da adoração é a confissão de pecados, é o coração contrito. Deus sabe que nós somos filhos pecadores. Somos. Mas Ele também sabe que nos deu a ordem, o mandamento de arrependimento verdadeiro. Ele nos ensina uma vida de santidade e o povo não estava praticando isso. Continue lendo o texto comigo. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí a partir do verso 10 até o verso, a partir do verso 16, perdão, até o verso 20, Deus vai trazer uma mensagem para o povo de esperança. Uma mensagem de arrependimento. A partir do verso 16 ele vai falar: lavai-vos, purificai-vos. E assim vai. Todos vocês já devem ter lido o verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Então há solução. E é a partir desse conceito de solução que nós chegamos no capítulo 2. O restante do capítulo 1 vai falar de um Deus que necessariamente vai disciplinar o seu povo. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 2, nós temos uma mensagem para aqueles que ouviram a voz de Deus, se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida. Sempre nas escrituras nós temos um grupo de pessoas que às vezes são chamados de eleitos, tá? Na verdade são chamados de eleitos, ou às vezes aqui apenas uma brincadeira, são os eleitos de Deus que sempre se arrependem. Eles podem até tropeçar, escolher caminhos errados, podem ser como o filho pródigo, mas de alguma maneira eles sempre vão encontrar o caminho de volta a Deus. Com toda essa adoração desse jeito, você acha que tem solução? Claro que tem. Para aqueles que ouviram a voz de Deus e mudaram de vida, e agora então passam a entender o valor da adoração, nós temos esse texto. Palavra vinda a Isaías, para nos ensinar, e esse é o tema da mensagem de hoje, os benefícios da adoração. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. É evidente que o que nós temos aqui é uma reunião solene, é um ajuntar do povo de Deus, é uma forma do povo de Deus se reunir para uma situação solene. O monte de Deus, o lugar estabelecido por Deus, o lugar onde Deus habita. Claro, é a maneira humana de entender isso. Deus não pode ser contido sequer num templo. E Salomão ouviu isso de Deus. Nada pode conter a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus. O texto de Isaías mesmo nos fala que quando Isaías viu o Senhor, as vestes reais enchiam o templo. Quanto maior o tamanho das abas, das vestes de um rei, mais poder ele tinha. Imagina Deus, cujas abas das suas vestes cobriam todo o templo. Então, Deus, ele é maravilhoso, extraordinário, mas essa linguagem aponta para a linguagem da adoração. O lugar santo, o monte santo, o lugar estabelecido por Deus para a adoração de todos os povos. E eu te pergunto, pergunto para você que está me ouvindo, qual é o primeiro benefício dessa adoração? Não é qualquer adoração. Não se esqueça que nós estamos falando dos últimos dias. Para um judeu que leu isso daqui, por volta do ano 640, 650, ou talvez até um pouquinho mais perto de 600, os últimos dias representavam o tempo
em que alguma coisa nova estava por acontecer, por vir. Então, os últimos dias do cativeiro, os últimos dias do sofrimento, os últimos dias das dores do povo de Israel. Mas quando nós lemos esse texto, já com a compreensão do Novo Testamento, já fazendo uso da completude das Escrituras, da plenitude das Escrituras, nós sabemos que os últimos dias são realmente os dias gloriosos, os dias que marcam a primeira e a segunda vinda. Dias difíceis, mas dias que apontam para o tempo em que Deus há de cumprir todas as suas promessas. Então, quando esse tempo chegar, quando esse momento for estabelecido, todas as nações virão a adorar, ou para adorá-lo. E aqui está o primeiro benefício de você adorar a Deus. Diante de Deus, meus amigos, todos nós somos iguais. Quando o texto fala que todos os povos virão adorar, nós podemos, usando a luz das Escrituras, entender o que o texto está dizendo, porque nós conhecemos o que está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse está escrito que todo povo, toda língua, toda tribo, todo e qualquer ser humano criado por Deus, chamado, regenerado e convertido, não importa de onde ele veio, não importa a sua origem, sua etnia, não importa a sua condição social, não importa quem ele é, diante de Deus, ele é igual a todos os seus irmãos. Quando a Bíblia está dizendo para nós que todos os povos virão adorar, ela está nos ensinando algo que esse mundo não conhece. Como é que as coisas são nesse mundo? Tem igualdade aqui? Você acha, com todas as notícias que você tem ouvido aí nos últimos tempos, questões relacionadas a racismo, questões relacionadas à opressão social, questões relacionadas à injustiça, que igualdade existe aqui? Bom, esse mundo está marcado pelo pecado. Não adianta a gente criar uma ideia de que esse aqui será um lugar perfeito, porque não será. Nós estamos vivendo no que alguém já chamou de paraíso perdido. Não é um lugar perdido, já foi um paraíso, mas se perdeu. Aqui nós vivemos todo tipo de dificuldade. As pessoas são tratadas pelos seus títulos, não que isso não seja errado, mas quando eles faltam, você não queria estar no lugar daquele ministro. Porque ele está sendo massacrado. Porque ele não terminou o doutorado, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque ele é um mentiroso. As pessoas aqui analisam você e eu pelo que nós temos. Deixa eu te contar uma história, tá? Eu era pastor, não, eu sou pastor ainda, mas eu estava servindo como pastor no interior de São Paulo, e eu fui fazer um cartão de crédito. Aí eu fui até uma loja, um grande mercado, esse mercado fazia um cartão de crédito. Eu fiz a ficha, e então entreguei a ficha. Passado um mês eu voltei lá, a pessoa me falou, olha, não sei o que aconteceu com a sua ficha, faz outra. Aí eu fiz. Passou quase 2 meses eu voltei, mas ninguém me chamou. Faz uma terceira ficha. Eu fiz uma terceira ficha pedindo um cartão de crédito, solicitando. Na quarta vez, uns 6 meses depois, a moça me chamou e falou assim, escuta, não põe que o senhor é pastor. Porque todas as vezes que o senhor coloca aqui que o senhor é pastor, eles vão rejeitar o seu pedido. Esse é o nosso mundo. Mas diante de Deus, todos são iguais. Sabe aonde nós descobrimos a igualdade entre as pessoas? Sabe onde não existem barreiras? Sabe onde verdadeiramente as pessoas, não importa a etnia, não importa nada, todas erguem as suas vozes em adoração? Sabe qual é o único lugar que isso acontece? Na presença de Deus. Então, em vez de você ficar correndo atrás do mundo, correndo atrás de amigos, implorando, mendigando que eles te deem atenção, para de ficar correndo atrás disso e volta para Deus. Entra na casa de Deus para adorar, porque é o lugar onde você vai ser igual a todo mundo. Não espere do mundo que ele não pode te dar. Você não pode esperar
que o mundo te deu que ele não tem. Aliás, ninguém pode dar o que não tem. Não tem no mundo isso. Só diante de Deus todos são iguais. Então, isso para aquela época foi até assustador. Como assim, Senhor? Todos os povos virão. Não somos só nós os eleitos do Senhor? Bom, lembre-se que esse texto está falando dos últimos dias, está apontando para o tempo ideal, para o mundo ideal, para a igreja perfeita, para o tempo onde todas as coisas terão a sua plenitude. Nós já experimentamos isso, e por isso que esse texto é importante para nós. Ainda que vislumbrando, mas já experimentamos. Então, diante de Deus, todos os povos podem vir, porque existe um grande benefício da adoração, que é a igualdade. Não é a igualdade como o mundo prega. Não é a igualdade como as pessoas pensam. Não é a igualdade que condena a verdade. Aliás, esse é o segundo ponto. Quando você adora a Deus, você experimenta essa igualdade, mas você também experimenta a perfeita instrução. Qual é o segundo benefício de você adorar? Instrução. Conhecimento. Conhecimento se vende em nosso mundo, tá? Quando alguém conhece alguma coisa, ele vende esse conhecimento. Ele sabe muito bem como lidar com uma determinada área da sociedade, ele cobra por isso. Ok? Até aí tudo bem. Isso é só para mostrar que o conhecimento é verdadeiro e valioso. Verdadeiro no sentido de que ele realmente existe. Mas aqui o texto nos diz o seguinte: irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. É interessante essa expressão, né? Porque Jacó é uma das pessoas que representam de maneira melhor, quase que personificam alguém que se distanciou de Deus, que enganou, que fugiu, que teve que sofrer amargamente, mas que um dia se encontrou com Deus, lutou com Deus e teve o seu nome mudado de Jacó, que tem um significado relacionado com enganador, ainda que seja literalmente nascido agarrado ao calcanhar, e se tornou uma espécie de príncipe de Deus. Então é esse Deus que nós buscamos, o que recebe pecadores como Jacó. E continua o texto, para que nos ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essa repetição de lei e de mandamento ou juízo, essas repetições que a Bíblia usa constantemente, é uma forma da linguagem hebraica expressar a mesma coisa de várias maneiras para revelar a sua importância. O ponto central aqui é, diante de Deus, na adoração, nós somos ensinados. O ensino aqui é muito claro, é o ensino da lei e da palavra do Senhor. Isso quer dizer que todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós somos instruídos. Nós aprendemos, nós somos lapidados com verdades sobre a vida. Nós somos instruídos acerca daquilo que dá certo e daquilo que não dá certo. Essa instrução, meus amigos, é valiosíssima. Sem essa instrução, você não consegue, de maneira alguma, viver nesse mundo. Essa instrução é o que faz com que as pessoas tenham uma vantagem. E aqui não vejo a palavra vantagem no sentido de competitividade, mas de fato, pessoas que se preparam para enfrentar a vida de maneira muito melhor. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: na vida tem 3 tipos de pessoas. Existem os ignorantes que nunca aprendem nada. Existe o inteligente que aprende com seus próprios erros. Mas existe o sábio que aprende com os erros dos outros. Quando você vai à casa de Deus, a Bíblia já diz para você, com os erros dos outros, o que vai dar errado e o que vai dar certo. Ela já diz para você, olha, esse caminho aqui, ele pode até aparentemente funcionar, mas não vai dar certo.
Não vai por ele. Esse caminho aqui termina num abismo. Esse caminho aqui termina em morte. Ela está o tempo todo mostrando para nós o que essa ilustração nos diz com o termo sabedoria, que é o conhecimento prático. Diante de Deus, eu aprendo a viver e experimentar as coisas à luz dessa sabedoria. Eu aprendo verdadeiramente como me comportar. É uma regra infalível, claro. Hoje, com a condição que nós vivemos e no mundo quebrado que nós experimentamos, esta verdade que nós aprendemos na palavra de Deus, ela mostra para nós como as coisas deveriam funcionar, mas o pecado sempre trabalha contra para causar algum prejuízo. Então, observe você. Se você sabe que o pecado está lá, já produzindo seus efeitos terríveis, se você ainda abre mão da palavra de Deus, aí não há esperança nenhuma. Então o texto diz que as pessoas vão se aproximar de Deus para serem instruídas, capacitadas. Elas vão aprender acerca da verdade e dos caminhos de Deus. E esses caminhos são chamados aqui de veredas. Por esses caminhos nós vamos andar e esses caminhos nos levarão a uma vida de sabedoria. Todos os povos farão isso. Não há nas Escrituras uma maneira de enxergar as coisas de forma diferente, senão essa oferta do Evangelho para todos. Essa oferta do Evangelho que é de graça. O terceiro benefício que nós temos nesse texto aparece a partir do verso 4. Então, primeiro, igualdade. Não tem diferença entre as pessoas, todos são filhos de Deus. Todos são iguais, todos adoram do mesmo jeito, lá todos podem dar as mãos. O sonho daquele mundo, uma vez já idealizado como utopia, se cumpre na palavra de Deus. Lá diante da palavra de Deus, eu aprendo o caminho de sabedoria. Eu não preciso bater a cabeça para saber que dói. A Bíblia já diz, não faz isso, ou faça isso. E nós conhecemos assim as veredas que nos levam aos caminhos de vida. Mas em terceiro lugar, no verso 4, nós temos uma coisa chamada equidade. Na adoração, diz o texto, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas mundo onde as pessoas constantemente estão fazendo o oposto do que esse texto ensina. Ou seja, pegam as suas relhas e transformam em espadas. Pegam as suas podadeiras e transformam em lanças. O ser humano tem uma habilidade terrível, que é a inclinação do pecado, mas uma habilidade de pegar coisas boas, como uma podadeira ou como uma relha, e transformar numa arma. Como foi que Caim matou Abel? O que ele usou? Que arma ele possuía? O que estava ali diante dele? Uma pedra, um pau? Mas ele usou alguma coisa da criação de Deus que não foi dada para o ser humano para esse fim e a transformou numa arma de guerra ou numa arma de morte. É assim que o ser humano faz. Por isso que o nosso mundo é injusto. Ele é injusto por questões sociais, claro. Ele é injusto por questões de fazer com que as pessoas sofram preconceitos e coisas do tipo, é claro que sim. Mas a maior injustiça desse mundo é pegar as boas coisas que Deus criou e transformar em armas de morte. Aonde é que eu aprendo sobre a verdadeira justiça? Na adoração. Quando você adora a Deus, você celebra os atributos de Deus. Ou seja, quando você adora o Senhor, uma das suas principais tarefas é elogiar Deus.
é falar das qualidades de Deus. Então você fala da soberania, você fala da santidade e você fala da justiça. É diante de Deus, esse Deus que julga todas as coisas, porque é um Deus justo, que nós aprendemos qual é verdadeiramente o padrão de justiça. O que esse mundo não conhece. O que esse mundo diz e fala sobre justiça, sempre tem segundas intenções, sempre acaba beneficiando um ou outro, mas é quando você se apresenta diante de Deus e você canta, você adora, você exalta e você fala sobre os atributos de Deus e que você realmente aprende o que é um mundo de justiça. O que Deus criou, como é que as coisas foram criadas e a finalidade de cada uma delas. Por isso que nesse texto, a mensagem é que essas nações vão mudar completamente o seu modo de vida. E elas vão fazer com que agora o seu antigo dever seja obedecido. Por que o mundo é injusto? Porque ele se esqueceu que esse lugar aqui ainda é o jardim de Deus. E quando Adão foi criado e colocado no jardim, sabe o que Deus falou para ele? Cuida do jardim. E para cuidar de um jardim, você precisa de relhas e de podadeiras. A justiça se estabelece quando o ser humano entende que ele não é dono desse lugar, nem dono das pessoas, que ele é só o jardineiro e nada mais. A gente está passando por um tempo de pandemia difícil. E a gente vai ver muita injustiça. E a gente vai ter que lidar com muita injustiça. E isso vai cortar o nosso coração. Nós vamos ver muitos aproveitadores e vamos ver pessoas que realmente serão colocadas numa condição pior do que essa pandemia já tem proporcionado. Nós não vivemos num lugar onde as pessoas se quando Deus quer que ele voltar a ser o que ele deveria ter sido desde o início, ele está dizendo para nós que finalmente nós vamos cuidar do jardim como seus servos. É claro que o texto tem que terminar com essa frase, né? Eles não aprenderão mais a guerra. Aprenderão a guerra. É uma coisa que o homem sabe fazer muito bem. Aprender coisas erradas. Bom, vai chegar um tempo que eles não aprenderão mais isso. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Assim termina o texto. Um texto que nos fala de uma mudança radical. Nos últimos dias, quando Deus fizer algo extraordinário. Isaías apenas vislumbrou a pessoa do Messias. Ele não conseguiu vivenciar, ou seja, ele morreu muitos anos antes de Jesus nascer. Então ele não andou como os discípulos andaram ao lado de Jesus, mas ele conseguiu enxergar a pessoa de Jesus, aqui apresentado como servo sofredor. Isaías é um proto-evangelho, é um evangelho antes do evangelho. E esse texto que você acabou de ler, ele tem uma aplicação específica à pessoa de Jesus. E eu termino falando disso. É Jesus que agrega as pessoas. É Jesus que coloca ali, junto, ao seu lado, pessoas de todos os tipos. É Jesus que vai atrás dos gentios, é Jesus que recebe as pessoas que são de outras terras, de outras etnias, é Jesus que atende todos. Então essa ideia de que um dia todos se aproximarão tem a sua perfeita realização na pessoa de Jesus. Porque em Jesus Cristo, diz Paulo, não há escravo nem liberto, não há grego nem judeu, não há bárbaro, não há homem, não há mulher. Todos são iguais. Esse texto se realiza na pessoa de Jesus porque ele é o mestre. Se o texto diz que na adoração você vai ser ensinado, ninguém pode te ensinar melhor do que um rabi, do que Jesus, o nosso mestre.
Toda a verdade está com ele. E só ele pode nos guiar por essa vereda, que é o caminho estreito. E por último, se existe um homem que verdadeiramente vai estabelecer a paz, é o Senhor. Porque um dos atributos de Jesus é que ele é o Shalom, o príncipe da paz. Se tem alguém que pode ocupar o governo deste mundo e distribuir paz sem fim, esse homem é Jesus, o Deus homem, que verdadeiramente realiza e cumpre o que está nesse texto. Bom, meus amigos, por que você tem que participar da adoração? Porque a adoração, ela vai combater esse mundo cheio de pecado, que é o que nós vimos no início do capítulo, do capítulo 1 de Isaías. O povo havia se tornado um povo pecador, e agora não adorava mais. Quando você adora, você muda essa perspectiva. Na sua adoração, você entende o valor da igualdade, você entende o valor do ensino, você entende o valor da equidade. Na adoração, você verdadeiramente se encontra com esse Salvador que realiza todas essas coisas plenamente. É na adoração que você passa a agradar a Deus de uma tal forma que os maiores sonhos desta humanidade, que são apenas, na verdade, ideias, mas para nós cristãos, verdadeiramente sonhos que podem se realizar, eles se tornam verdadeiros em Cristo e você passa a experimentar uma vida totalmente diferente. Bom, e se eu não viver isso? Bom, se você não viver isso, você vai continuar enfrentando a discriminação desse mundo. E se eu não experimentar isso? Vai continuar batendo a cabeça sem o ensino da verdade de Deus. E se eu não experimentar isso? Bom, você nunca vai saber o que significa a palavra de Jesus, minha paz vos dou. Assim, meus amigos, eu espero que tenha ficado claro, pelo menos até esse momento, qual é o valor da adoração. Tá certo? Vamos fazer uma oração e depois, se alguém tiver alguma pergunta, estou disposto a responder. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é tão rica e poderosa. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar na adoração essa igualdade de irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar na adoração esse ensino verdadeiro de sabedoria e de caminho reto. Ajuda-nos, ó Deus, na adoração, a encontrar a paz que toma conta do nosso coração, que nos liberta deste mundo de tantas guerras e nos traz a serenidade do nosso Salvador Jesus Cristo, com a certeza de que recebemos verdadeiramente o Príncipe da Paz em nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, gente. Vou devolver a palavra aí pro Igor. Ele está por aí ainda ou desistiu? Estou aqui, sim, pastor. Legal. Muito obrigado, pastor. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Rev. Fala aí, Gabriel. Fala aí, Rev. Tudo bem? Maravilha. Eu queria perguntar, tipo assim, por que muitas pessoas confundem o momento de adoração somente com o momento de louvor? Ah, é uma boa pergunta. O louvor faz parte da adoração, mas não pode ser confundido. Todo culto é um culto de adoração a Deus. A adoração, ela é praticada nas escrituras de muitas formas. Eu acho que você me perguntou por que as pessoas confundem? Eu acho que é uma leitura parcial das escrituras, tá? Uma leitura completa das escrituras nos mostra que nós adoramos a Deus com as nossas orações, nós adoramos a Deus nos prostrando, nós adoramos a Deus ouvindo a palavra dele, tá? Então, é apenas uma leitura equivocada. Mas vocês, jovens, duvido que vocês pensem dessa maneira. Não é verdade, Gabriel? Vocês sabem que a adoração é muito mais do que o louvor, tá? O louvor é uma parte dela, tá? Obrigado, irmão. Boa pergunta, viu? Acho que era a dúvida de muita gente. Valeu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Deus te abençoe muito. Obrigado. Amém. Alguém mais? Alguma pergunta? Fala, Arthur.
Eu acho que sim, Arthur, mas eu vou dar um spoiler daquelas perguntinhas que você me fez, que eu fiz, na verdade. É o seguinte, gente, é fato que hoje nós vivemos uma coisa semelhante, tá? Em outros momentos, Deus mandou até fechar as portas do templo. Ele falou assim para Miqueias: ó, é melhor que as pessoas nem entrem aqui. Quem dera alguém fechar essas portas. Só que hoje, meus irmãos, existe uma diferença muito grande, e aqui eu vou usar o termo vantagem de novo, não como competitividade, mas apenas porque Deus revelou alguma coisa para nós, e isso é no sentido de vantagem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, mesmo com as portas fechadas da igreja, nós temos o dever de continuar adorando. Esse templo do Espírito Santo tem uma família. Então, imagina você na sua casa, imagina que seja você e mais um, são 2 templos ali. Imagina que seja você e mais 4. Meu amigo, vocês ali podem e devem adorar. Hoje nós temos um privilégio que o povo de Israel não tinha. Até a destruição do templo, até a chegada de Jesus, o rompimento do véu, a transformação na habitação do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento, desculpa se eu vou começar um assunto novo, mas o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha e saía. No Novo Testamento, ele habita conosco, ele mora conosco, ele não sai do nosso lado em momento nenhum. É uma habitação plena, tá? De tal modo que a gente até entristece o espírito quando fazemos coisas erradas. Então, hoje, mesmo com as portas da igreja fechada, você ainda é um adorador dentro da sua casa, porque você é o templo do Espírito Santo. Então, Arthur, Deus mandou essa pandemia no tempo certo. Porque se fosse nos dias de Isaías, como aconteceu com a destruição do templo, um pouquinho depois, né, especialmente com o profeta Jeremias e Ezequiel, as pessoas ficaram totalmente desorientadas. Alguém já leu o Salmo 137? Essa é sua tarefa de casa. Lê o Salmo 137 e veja lá o que é um povo sem um local de adoração. O desânimo, o desespero. O último versículo, então, é desesperador, tá bom? Não façam aquilo, tá? Aquilo ali é só uma expressão de lamento, tá bom? Eles não vão fazer aquilo com ninguém. Vocês vão entender quando ler o Salmo. Mas, enfim, hoje nós temos, mesmo com a pandemia, a perfeita condição de adorar. Porque você é o templo. É claro que não substitui o culto solene, a congregação. E é nesse ponto, Arthur, que eu acho que eu não quero ser um pessimista, mas eu entendo, sem dúvida nenhuma, que tudo que Deus faz tem propósitos extraordinários, porque alcançam cristãos, não cristãos. Para nós cristãos, o que está acontecendo hoje é, sem dúvida nenhuma, não uma disciplina, mas um momento de reflexão, para que a gente considere a importância do culto, o que muitas pessoas, não é o caso de vocês, mas que muitas pessoas haviam deixado de lado, né? Certo, Arthur? Obrigado, irmão. Mais alguém? Pastor? Fala. Você poderia... Isso, o senhor poderia repetir o livro que você falou, é Salmos? O Salmo 137? Isso, da lição de casa, né? O Salmo 137. O Salmo 137, ele representa um momento específico do povo de Deus no cativeiro, tá? Então as pessoas vão chegar para eles e falar assim, ó, canta uma música pra gente aí, porque eles eram muito bons nisso, né? Dá para ver pelos Salmos. A inódia do povo de Deus era bastante rica, então eles tinham as suas festas, tal, e aí eles dizem assim, às margens do rio, ou dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Então eles estão bem longe de casa, e aí eles mostram nesse salmo toda a tristeza de não poder adorar, porque não tinha o templo, e a adoração deles era basicamente relacionada a sacrifício. Como é que você vai fazer isso
entendeu? Uhum. Então ele se sentiu muito triste, tá? Triste demais. Ok, obrigado. Tá? Muito, muito triste. De tal modo que eles sentiam uma dor rasgando o coração deles. Os salmos são ricos por isso, porque os salmos sempre retratam como as pessoas se sentem diante da palavra de Deus e das coisas que Deus está fazendo, tá? Então é alguma coisa de baixo para cima mesmo, é falando com Deus, por isso que fala tanto também o nosso coração. Tá bom, Mateus? Salmo 137. Ok, obrigado, pastor. Nada. Alguém mais? Ninguém? Bom, se alguém tiver alguma dúvida também, o Arthur tem meu contato, pode passar, viu, Arthur? Fica à vontade. Estou à disposição, sempre estou à disposição, tá? Eu sei que vocês têm seus pastores e estão sendo muito bem conduzidos e pastoreados, presbíteros, pastores e diáconos que têm conduzido a vida de vocês, mas a gente sempre está à disposição também, tá? E quando o Mackenzie voltar, vão lá tomar um café comigo. Vai ser um prazer. Não, prazer para mim, tá? Bom mesmo, pode ir lá tomar um café com a gente tem lá um local para isso. Bom, então se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser fazer agora, pode fazer. Se por algum motivo queira mandar depois, pode mandar naquele nosso grupo, que o Arthur vai passar para o pastor depois. Obrigado, Igor. Nada. Então, galera, eu vou mandar mais uma vez o link que eu estou mandando em todas as reuniões. Esse link aqui vai abrir um forms para quem ainda não fez ele. Vocês preencham esse forms vai estar lá certinho o nome e o número de vocês, que eu vou adicioná-los no grupo, aonde eu mando as coisas que precisam, que são necessárias para o Kahoot, para vocês realizarem